Dois convidados, duas maneiras de ser, duas formas de estar, dois pontos de vista. Aqui cruzamos as opiniões, partilhamos o tempo, alinhamos as ideias. Todas as semanas, para recolher o mundo, espalhar os acontecimentos e falar. Essencialmente falar das pequenas coisas da vida, também das maiores, e conversar sobre tudo e sobre nada. No ar, Carlos Nuno Granja. Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma emissão do nosso programa Sobre Tudo e Sobre Nada. Hoje a emissão número 182, estamos no dia 25 de novembro de 2024, é isso mesmo, estamos mesmo na reta final deste ano 2024 e como o tempo passa, como o tempo voa, mas isso não significa que não tenhamos de, obviamente, de desfrutar e de usufruir dos nossos dias, de vivenciarmos cada momento, independentemente da rapidez com que ele passa. Na verdade, o tempo passa com a mesma rapidez, a nossa percepção de tempo é que é diferente e varia também com a idade. Muito obrigado pela vossa companhia, onde quer que estejam, em casa, no café, no trabalho, ou mesmo no carro a viajar. Muito obrigado por sintonizarem os 98.7 frequência modulada, mas há outros canais que podem ser aproveitados para ouvir e sintonizar e acompanhar todos os conteúdos da AVFM. Um deles é através da internet, acedendo à página www.radioavfm.net, e um outro também acedendo à página do Facebook, neste programa especificamente, e noutros conteúdos que são oferecidos pela AVFM. Podem acompanhar-nos em regime live streaming, no audiovisual, na página do Facebook. Podem também, eventualmente, se assim entenderem, para recuperar os conteúdos que já passaram na rádio, aceder à página do YouTube da AVFM e sim, fazendo pausa e querendo voltar atrás para ouvir esta ou aquela música ou este ou aquele comentário, a página do YouTube é fundamental para isso. Muito obrigado pela vossa companhia. A sua nova rádio de sempre está aqui para vos acrescentar, principalmente para dar novidades sobre o nosso concelho, o nosso município, a nossa região, principalmente para aqueles que estão mais distantes e que vivem na diáspora, que vivem espalhados por esse mundo fora. Um grande abraço para esses amigos que também nos enviam mensagens com as suas sugestões e com as suas palavras de apoio. E para aqueles que também, estando mais perto, vivem sozinhos e veem na rádio e têm na rádio a sua grande companhia nos momentos de solidão que são mais fortes durante a noite. Aqui estamos para vos acompanhar, e isso também é um desígnio da rádio, é uma missão, e é uma missão da AVFM. Muito obrigado mais uma vez, então, por estarem aí, das 22 às 24. Vamos acompanhar esta conversa hoje com uma dupla de grandes oradores, Carlos Jorge Azevedo, Vítor Amaral. Muito obrigado aos dois mais uma vez pela vossa disponibilidade para estarem aqui em direto à segunda-feira nos estúdios da AVFM. Boa noite, Carlos Jorge, boa noite, Vítor. Vamos partir para a conversa, temos muito para conversar e eu acho que provavelmente 2 horas não chegarão. Se calhar vamos pedir à direção mais uma horinha para podermos depois, e se calhar também essa terceira hora chegaria. Carlos Jorge, uma boa noite. Boa noite a todos, muito obrigado também pelo convite e cá estamos. Mas assim, em passo de corrida, não foi, Carlos Jorge, assim para. Hoje, mas não havia problema. Eu não tinha. Eu pensei assim, não fosse esquecer. Mas atrasei-me a acabar um pequeno. Não, veio sempre a tempo, mas sempre a tempo. A exigência que fazemos é o agradecimento, o nosso agradecimento
pela disponibilidade em cá estarem. Portanto, as pessoas já sabem disso, nós estamos aqui em regime de voluntariado. E o regime de voluntariado também não se pode fazer grande exigência. É um compromisso, obviamente que é, mas também para nós é um gosto ter o Carlos Jorge como o Vítor aqui em direto no estúdio. Vítor. Eu não sabia que era em regime voluntariado. Eu estava à espera de receber o cachê não no final do programa. Os honorários no final. Boa noite ao nosso auditório, boa noite Carlos, aos dois Carlos. É sempre um prazer estar aqui, bem pelo contrário, pelo menos no meu caso, e penso que também no Carlos é uma honra, e passar estes bocadinhos ao final neste serão, e agora então no inverno, ainda não melhor. Temos a lareira aqui, não temos a lareira, mas imagino os nossos ouvintes com a lareira ou no quentinho, nesse propósito e neste é um bom serão cenário. Estarem a ouvir, a falar sobre tudo e sobre nada. É sempre um momento muito especial. Eu guardo sempre nas memórias, havia essa publicação do Vítor, que gostaria de essa publicação que fez hoje no Facebook, vi assim de relance, e eu fico obviamente muito contente pelas palavras que deixou, e para mim é um grande orgulho estar convosco aqui, uma grande honra, obviamente. E para o nosso auditório, aquilo que eu ouço aquilo que eles ouvem é que as pessoas também ficam satisfeitas, e o programa cumpre também essa missão de debatermos aqui ideias. Podem ser divergentes ou convergentes, interessa é que consigamos aqui com liberdade total. É isso que temos falado. Já por falar nessa liberdade, começamos nessa temática. Ainda há pouco estava aqui o Fernando a comentar. Vão comentar em conversa. Vamos falar dessa temática. Vamos, claro que não. Esta faz sentido na política atual, e perante o que foi celebrado hoje na Assembleia da República. Perguntou ao Carlos Jorge e ao Vítor primeiro o que é que acham desta celebração na Assembleia da República do 25 de novembro, e depois se também é benéfico para os políticos, para a política atual, estarmos a debater este tipo de questões. A debater no sentido de se é isso que interessa realmente às pessoas, ao cidadão comum no seu dia-a-dia. Carlos Jorge. Ora, muito bem. Sobre essa temática, naturalmente tenho uma posição claramente contra a comemoração do 25 de novembro de 1975, mas como calcularão também, como tem sido, ou tento, pelo menos seja meu hábito neste programa, e praticamente em tudo na minha vida tento fazê-lo também, gosto de fundamentar as posições que assumo. E sobre esta questão da comemoração, realmente não será por acaso que intervenientes diretos no 25 de novembro de 75, e no caso concreto pessoas como o Pesará Correia, ou Sousa Castro, ou o próprio Vasco Lourenço, que não estiveram sequer disponíveis para ir às tais comemorações na Assembleia da República, por entenderem que, na verdade, uma coisa é, na perspectiva deles, que também não é minha, poderei depois falar disso, que teria sido, digamos, o cimentar do regime democrático, mas que entendiam que não deveria ter havido este tipo de comemorações, exatamente pelo tipo de apropriação que, isto foi dito por um deles, Salveiro Vasco Lourenço, por pessoas que, inclusive, que não estavam sequer a favor de 25 de novembro de 75, porque eram de extrema-direita e, portanto, eram contra aquilo que tinha sido o 25 de abril e o Restaurado da Liberdade. De resto, talvez também dizer que o próprio João Ramalhianes, em 2015, também tinha dito que se devia, sim, recordar, portanto, não esquecer, mas não comemorar. Por isso terá mudado de opinião, o que é perfeitamente legítimo, mas há que talvez referi-lo.
Diria também que nesta matéria, e estou apenas a pegar na questão específica da sua comemoração, vale a pena ouvir outras pessoas, como, sei lá, até o historiador José Pacheco Pereira, sobre aquilo que poderá ter sido também o 25 de novembro, mas parece mais ou menos óbvio que nesta matéria o que tivemos foi uma tentativa, por visto conseguida para já, pelo menos no curto prazo, de, e repetindo-me um pouco, mas pessoas que efetivamente tenham contas a ajustar, se quisermos, com o 25 de Abril, não são pessoas efetivamente da liberdade, que não é só a liberdade de expressão, é também aquilo que foi a transformação social que o 25 de Abril representou, que de facto representam tudo aquilo que, em minha modesta opinião, é efetivamente o retrocesso, retrocesso social, mesmo à luz dos valores, à luz das questões éticas, e que entenderam por bem fazer finca-pé de fazer uma comemoração de 25 de novembro que, da forma que foi feita, da forma que foi, inclusive, digamos, convocada, dizia ontem o Pacheco Pereira, depois que até achava que eu vi no programa, salvo erro, a coisa da incerteza... Princípio da incerteza. Princípio da incerteza. Princípio da incerteza, exatamente, na CNN de Portugal, em que dizia, pois, até porque era talvez uma ideia inicial, bom, quando forem os 50 anos do 25 de novembro, sim senhor, vamos fazer qualquer coisa mais formal, mas não foi essa a intenção, foi de imediato fazer uma espécie... De validar algo, uma celebração anual. Sim, mas uma espécie de contraponto já nessa perspectiva. Pronto, posso sobre a matéria e só sobre os aspectos, depois 25 de novembro terei todo o gosto de dizer mais alguma coisa sobre o assunto. Vítor. Bem, de certa forma, tenho uma opinião coincidente. Agora, nós temos que ver que o 25 de novembro dá-se numa sucessão de factos que passa pelo 11 de março. Portanto, também não podemos esquecer, e nesse caso também teríamos que comemorar o 11 de março, que logo a seguir ao 25 de abril, portanto, ainda um ano antes, aconteceu aquilo que sabemos, se calhar os mais novos não, mas com o António Spínola, e que levou, se calhar de uma forma direta, ou se não for direta, pelo menos indireta, àquilo que sucedeu depois com o 25 de novembro. Comemorar ou não comemorar, é discutível, pode dizer-se que foi uma forma de... O 25 de novembro que foi uma forma de cimentar o 25 de abril. No entanto, há aqui concordo em pleno com o Carlos, um aproveitamento político absolutamente inaceitável. Nós tivemos hoje na Assembleia da República uma comemoração que passou a maior parte do tempo a comentar o facto de se comemorar ou não comemorar. Portanto, era nem por aí que vai ao encontro a minha segunda pergunta. Não se debateu sobre isso. Propriamente o 25 de Abril, o que é que foi o 25 de Abril, o 25 de Novembro, a importância do 25 de Novembro, se é que teve importância, se não teve, isto não foi debatido, e depois tivemos por aquilo, eu ouvi um pequeno excerto e comentários, portanto estou a falar aqui um bocadinho por aquilo que mais do que me foi transmitido que aquilo que vi e ouvi diretamente, mas parece que foi o discurso mais populista após o 25 de Abril, foi hoje, pela voz, como não poderia deixar de ser, de André Ventura, em que quase que invalida o 25 de Abril, indo ao ponto até dizer isso é meu conhecimento, já não é só o que me disseram, tanto que a corrupção quase, isto não é dito textualmente, mas quase, portanto a corrupção se deve ao 25 de Abril. Como se antes do 25 de Abril o nosso país não fosse um país de corrupção. Agora, o que nós não tínhamos antes do 25 de Abril é o que temos hoje, que é um valor máximo, importantíssimo, que é a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, e, como tal, aquilo que hoje se passa, e bem, vem para a praça pública, vem para o conhecimento público, e o que se passava antes do 25 de Abril não vinha, havia censura e não era noticiado.
os nossos níveis de corrupção são elevadíssimos. Não quero, com isto, desvalorizar um problema que é da presente, nossa sociedade da corrupção, mas é incomparavelmente diferente para melhor daquilo que era antes do 25 de Abril. Mas incomparavelmente melhor. Mas o que vende, o que dá votos nestas alturas é o populismo e são estes tipos de discursos. Portanto, e foi mais um momento aproveitado especialmente pelo Chega, também de certa forma pela Iniciativa Liberal, mas mais pelo Chega, para fazer este discurso que vende muito facilmente. E a posição do PS, Vítor, relativamente à abstenção, quando foi a votação para a celebração deste 25 de novembro? De certa forma, compreende-se até por aquilo que o Carlos disse, quer dizer, que houvesse uma comemoração de uma data redonda. Para mim, as datas são todas datas, mas 50 anos, 25 de novembro, e fazer uma comemoração não me chocaria. Agora, tornar isto num hábito anual de comemorar todos os anos o 25 de novembro, penso que não faz muito sentido. E o PS, e sem ser o advogado de defesa do PS nesta matéria ou noutra qualquer, o PS teve aqui um papel importante neste facto, nos factos que levaram ao 25 de novembro, até pela mão do próprio Mário Soares. Portanto, Mário Soares, o próprio Costa Gomes, de quem até se levantavam algumas dúvidas. É engraçado que ele era conhecido, agora não me recordo verdadeiramente. Chico Cortiça, precisamente por ser uma pessoa que nunca se sabia muito bem qual era a posição, ele flutuava bastante. E teve também um papel importante, o Mel Antunes e outros que já aqui o Carlos falou. Portanto, e com estas figuras do PS, pergunta-se, e o PS agora desvaloriza? Não é desvalorizar o trabalho ou o empenho, aquilo que foi a participação de pessoas ligadas ao PS. É por se entender que aquilo que se está a fazer é promover mais uma vez a possibilidade da direita levantar a bandeira, dizer, se não fôssemos nós, se não fosse a direita, e a direita é que tem valores, e a direita é que deve prevalecer, e é este discurso populista que se deve evitar que haja cada vez mais. Ainda hoje não tem nada a ver com isto, ainda hoje fiquei novamente, não digo assustado, já não tenho idade para me assustar com estas coisas, mas de certa forma apreensivo, preocupado. talvez. Exatamente, é esse o termo correto, apreensivo, quando vi que ouvi hoje num canal de televisão, já não me recordo qual, mas teria que ser um canal noticioso, que é normalmente aqueles que eu tenho ligado na hora do almoço e no jantar, em que informavam que na Roménia o candidato a Presidente da República da direita ganhou com uma larga margem, embora seja a primeira volta, mas o que é certo é que os dois candidatos são de direita e um da extrema-direita absolutamente populista. E isto acontece na Roménia, que nos parece que é longe, mas com aquilo que vemos no nosso país, não é difícil que amanhã tenhamos um cenário idêntico. Portanto, tudo que seja travar este tipo de situações e impedir que se aproveitem datas que à menor coisa sirvam para terem palco, que é aquilo que os populistas pretendem, é palco, é ter antena, deve-se evitar e travar. Carlos Jorge, mantendo, não sei se quer comentar algo disso que eu Vítor, mas mantemos-nos na Assembleia da República, estamos na discussão de especialidade, do orçamento. Mas eu ainda gostaria de dizer qualquer coisa então, sobre então vamos a isso, sim. Para tentar resumir. Não, era só, eu não tinha certeza se queria, manter... Relativamente ao que o Vítor disse, estamos plenamente de acordo, e acho que subscrevo em absoluto daquilo que referiu e as preocupações relativamente aos populismos. Só sobre o 25 de novembro, e muito bem aflorou essa questão do que era o país antes do 25 de abril,
Eu julgo que até quase em termos pedagógicos devemos fazê-lo. Não posso deixar de dizer que, como todos sabemos, a história é feita pelos vencedores, não é? Portanto, e é contada por quem vence. Dificilmente os que perdem em determinado momento podem fazer valer os seus pontos de vista na história. Porque, vou dizer isto, e pode parecer um bocado, enfim, pedante da minha parte, mas até pego num adjetivo que foi, embora utilizado numa outra perspectiva pelo Pacheco Pereira. Eu acho que esta ideia de que 25 de novembro consolidou a democracia em Portugal é uma mistificação. Portanto, vou tentar agora dizer porque é que digo isto, sem deixar, para todos os efeitos, ter que dizer que o país que tínhamos antes de 25 de abril de 74, que é o país que vai evoluindo até a 25 de novembro de 75, portanto é um curtíssimo espaço de tempo na nossa história, era um país que, como todos sabemos, com uma guerra colonial, era o único país ocidental que mantinha, efetivamente, colónias, com cerca de 9 mil mortos, com cerca de 40 mil estropiados, com tudo aquilo que sabemos ser o atraso visceral, digamos, do país, com os indicadores na saúde e por aí adiante. Estamos a falar também do regime autoritário, do regime de características fascistas, em que havia uma clara acumulação de riqueza em meia dúzia de famílias. Portanto, o fascismo não era uma mera vontade de uma pessoa, eventualmente do Salazar, depois do Caetano, não era um regime que servia os poderosos da época. Portanto, quando se dá o 25 de Abril, e todos sabemos também que aquilo que decidiu o 25 de Abril, pois foi um fulano que se fechou num carro de combate em lugar de cumprir as regras do Brigadeiro Junqueiro dos Reis, senão não sei o que é que teria acontecido, não é? E que, portanto, incumpriu essa ordem e, portanto, não disparou sobre Salgueiro Maia. Portanto, o povo português, quando sai para a rua, sai, mas não foi propriamente o povo o artífice daquele golpe de Estado. Aquele golpe de Estado foi, por uma série de outras razões, que toda a gente, julgo, conhece, senão há muita historiografia sobre a matéria. Mas dizer que, por exemplo, nas primeiras eleições livres, portanto, em 25 de abril de 75, para a Assembleia Constituinte, as eleições aconteceram num quadro em que a 7ª Esquadra da NATO estava às portas de Lisboa, não fosse, eventualmente, a votação não correr como se pretendia. Dizer que, por exemplo, conheço um caso muito concreto, numa aldeia no Gerês, que se chama Verim, em que o padre da altura, que acho que ainda era meu primo, também minha avó paterna de lá, já sei quase todos os primos, terá dito na homilia que todos temos que votar no Partido do Povo de Deus, que era na altura o PPD. Portanto, poderia ter dito outro, mas entendeu dizer aquilo. Tinha havido na altura, não sei qual era a quantidade de eleitores, 60 resistentes que votaram PS. Bom, estamos a falar neste tipo de quadro, não é? No anticomunismo primário, nomeadamente, em que tudo o que fosse um pouco mais à esquerda era visto pelos dominadores, ou então quem estava ao serviço dos poderosos, como algo absolutamente a abater. De facto, quando falamos, e muitas vezes esta história de que, nomeadamente após o 11 de março, nacionalizações que acontecem porque os capitais tinham fugido do país. E por isso houve que nacionalizar a banca, nomeadamente, para evitar que continuassem a fugir. De resto, é preciso lembrar que só o CDS na altura votou contra as nacionalizações. De resto, todos os outros partidos, em Assembleia da República, votaram favoravelmente as nacionalizações. Não era só por uma questão de moda, é porque, de facto, era um imperativo nacional. E, portanto, isto que aconteceu com as nacionalizações, e foi todo um processo de transformação, aquilo que é chamado processo revolucionário em curso, que trouxe imensas transformações sociais, muitas delas, felizmente, ainda se aguentaram até à Constituição da República, votada, como sabem, em 2 de abril, publicada até agora, em 2 de abril de 76, e que consagra um conjunto de direitos dos trabalhadores e do povo deste país que efetivamente não existiam. E isto são ganhos civilizacionais, diria eu. Ora, quando estamos a passar o verão quente de 75, estamos a falar numa onda tremenda de terrorismo da extrema-direita, de gente que assalta certos partidos. E não eram todos os partidos, era do PCP, do MDP-CDE. Eram os partidos cujas sedes eram assaltadas. Onde morreram, posso lembrar, 10 pessoas. Não foi uma, foram 10 pessoas. Eu não conheço exatamente mortes provocadas pelo processo revolucionário em curso.
Mas conhecemos estas mortes que estão registadas de atos bombistas. De gente como o famoso Ramiro Moreira, que dizia que, mas também dizia que os capitalistas só querem o bem-estar deles, não querem nada à democracia, não é? E que eles queriam era confusão. Chegaram, por visto, a propor até meter bombas nas igrejas. Em que dizia, pois o Cónigo Melo, que os bombistas que iam pôr as bombas, dizia: Deus abençoe as vossas mãos. Estamos a falar no verão de 1965. Como dizia também um coronel da Polícia Judiciária Militar, Freire da Silva, que dizia: a ideia era instaurar um regime de extrema-direita. Era isso que estávamos a viver em agosto, nomeadamente de 75, agosto e setembro, outubro de 75. De resto, este mesmo Ramiro Moreira, quando foi indultado, depois, Salvador Tomás Soares acabou por dizer que o que eu devia era ter uma estátua por serviços prestados à pátria, apesar de tudo aquilo que tinha feito. Enfim, a nota a rodapé. Para terminar, só então dizer que, de facto, não consigo comungar da ideia de uma data para comemorar, porque, de facto, acho que ela interrompeu todo um processo de transformação social que se estava a viver neste país, com certeza com erros, com certeza com excessos. De resto, e, como se lembrarão, se calhar é mais difícil para pessoas mais novas que, de facto, não viveram toda esta situação. De facto, não era difícil, na altura, termos movimentos sociais e também nos quartéis, também nas Forças Armadas, muitas vezes liderados pela chamada, na altura, extrema-esquerda. Portanto, que inclusive tinham oposição do Partido Comunista Português, que na altura fazia parte do governo provisório, portanto do 5º governo provisório de Vasconcelos, e que era contra esse tipo de atitudes, por achar que o país estava num processo de transformação, que era preciso ser sustentável, que era preciso produzir para conseguir libertar o país de um conjunto de atrasos. E, de facto, aquilo que veio a acontecer no que diz respeito a este movimento de 25 de novembro, cuja história ainda não está completamente feita, o Pacheco Pereira dizia, ainda ontem quando ouvi, basicamente uma coisa muito simples. Esta ideia de que estava iminente um golpe de Estado a ser liderado pelo PCP e a criar uma espécie de uma Cuba, não é, do Ocidente, é totalmente infundada e não tem qualquer correspondência, qualquer fundamento factual. E até dava um exemplo. Na altura da Guerra Fria, a própria União Soviética e os Estados Unidos da América tinham feito, há não muito tempo, o Acordo de Helsínquia, com a chamada détente, que era no sentido de controlar e até diminuir o arsenal de armas nucleares de um lado e do outro. Portanto, ninguém naquela época, portanto, estamos a falar em 75, estava motivado para fazer avançar qualquer tipo de golpe de Estado. Portanto, aliás, não há efetivamente qualquer evidência de qualquer golpe de Estado, mesmo no 25 de novembro de 75, e nomeadamente com qualquer contributo por parte do PCP. Que de resto até, segundo também há um conjunto de testemunhos nesse sentido, travou qualquer possibilidade de reação ao 25 de novembro de direita. Fosse através de elementos do PCP nos quartéis, fosse também através mesmo da própria população que pudesse mobilizar. Porque entendeu que isso poderia ser uma guerra civil, poderia dar origem a um banho de sangue. Falou no Costa Gomes. Sabe que Costa Gomes era um tipo de uma craveira académica brilhante, era um tipo de 20. Ele era engenheiro de formação, tipo de 20. Isso não faria dele um tipo afirmativo, não é isso que eu estou a dizer. Mas não era por falta de inteligência. Portanto, não era, digamos, nenhum banana, não é? Desculpando-me o termo. Agora, porquê que o fez daquela forma? Bom, porque que, eventualmente, parecia, em determinados momentos, não sabia bem de que lado é que estava. Porventura a história lhe virá a fazer alguma justiça também na capacidade que teve, em contexto muito difícil, nomeadamente no 25 de novembro de 75, de evitar qualquer derramamento de sangue. Como provavelmente também o Ianes ajudou nisso. Como provavelmente, lá está, agentes políticos como Álvaro Vinhal também ajudaram. E, portanto, o que acontece a seguir é que, na verdade, houve uma restauração clara daquilo que eram os privilégios dos grandes grupos económicos. Começámos a ver, passado pouco tempo, o regresso das famílias, uma delas do Espírito Santo e outras, Champal e Moio por aí diante, que tinham ficado, coitados, todos pobres, que tinham tido necessidade de fugir e que, sem nada, mas não se sabe muito bem como, por artes do diabo, aparecem de novo a dominar a economia deste país. E quando as grandes famílias dominam, significa que as desigualdades se acentuam, significa que, de facto, esta capacidade de mobilidade social
Portugal, que, como sabemos, ainda está em 5 gerações no nosso país, ou seja, para que uma pessoa das classes mais baixas possa chegar a um nível médio, na altura ainda era pior e que poderia estar bastante melhor, em minha opinião, se efetivamente não tivesse havido esta interrupção que, como digo, marcou claramente uma recuperação dos privilégios dos poderosos. Carlos, isto é uma boa palestra sobre o 25 de novembro. Mas há aqui de facto, os jornais falaram nisto, este fim de semana abordaram de forma muito profunda esta celebração do 25 de novembro na Assembleia da República, que o Expresso não fugiu também à temática. Não sei se o Carlos Jorge leu esta peça do Vítor Matos. E que ele, pronto, fala aqui, na minha perspectiva, de uma forma muito imparcial também sobre a questão, como deve ser também um jornalista, ou então, se for um artigo de opinião, aí sim tem essa liberdade de manifestar o seu sentido opinativo. Ele diz aqui, no final, diz o PREC terminou naquele dia e a democracia liberal venceu, mas diz a guerra pela memória não. Eu perguntar-vos-ia se isto é mesmo uma guerra pela memória ou se integramos também numa vertente mais alargada aqui, dando resposta a essa abrangência de que o Vítor falava na questão do populismo e de uma extrema-direita que está até a galgar, e já vamos falar daqui a pouco também sobre as eleições dos Estados Unidos, mas uma extrema-direita que está a galgar por esse mundo fora, mais até na Europa. Se nós estamos aqui a ver agentes políticos tradicionalmente moderados a serem também engolidos por este populismo. Por isso eu também vos pergunto se realmente esta celebração é mais por aí que vamos, se é mesmo uma guerra pela memória ou se é muito mais relacionado com o que o populismo está a fazer, atravessando fronteiras pelo mundo fora. Carlos Jorge, depois o Vítor. Acho que o Vítor depois tem 10 minutos. Tranquilo, é tranquilo. Me estender aqui ou lá. Acho que usou o verbo exato. Isto, estar aqui a ter como interlocutor o escritor dá muito jeito. Engolir. De facto, há um poema que era atribuído ao Brecht, mas acho que afinal não era, que era mais ou menos isto. Os nazis vieram, pegaram nos judeus, mas eu não era judeu, não tinha nada a ver com o assunto, não é? Levaram depois os comunistas, os homossexuais, mas também não era. Até que vieram buscar a mim e já não havia ninguém sequer para me defender. É um pouco isto que pode perfeitamente acontecer quando se abre a porta realmente a esta ofensiva ideológica, que acho que há que dizê-lo, e está muito bem a questão da luta pela memória, mas além da luta pela memória também há uma ofensiva ideológica à qual, na minha opinião, se deve fazer frente, sem tréguas, denunciando com a serenidade de vida, porque é preciso não esquecer que o Hitler chegou ao poder através de eleições em 31, depois 33. Já a memória me falha, mas acho que foi num ano exatamente, as eleições foram antes, ou 2 anos depois. Isto aconteceu, portanto, numa Alemanha, com um conjunto de problemas, etc, etc. Porque, como sempre, como já o António Leix dizia, não é, para a mentira ser segura e atingir profundidade, tem que trazer à mistura qualquer coisa de verdade. É isto. O Vítor tocou muito bem na questão da corrupção e destes paladinos da defesa, né, do combate à corrupção, quando o próprio conceito da corrupção e a própria denúncia da corrupção, eu tenho a impressão que até já falámos disso aqui num programa que há uns tempos atrás, é muitas vezes a percepção de corrupção. E aquilo que é comparado é o que é que as pessoas entendem sobre haver corrupção, porque, na verdade, medir a corrupção é uma coisa complicadíssima. E já houve quem tentasse fazer, e há vários estudos sobre isso. Portanto, é a percepção de corrupção. Ora, num país que não é livre, que não há uma opinião pública formada, que a comunicação social está acorrentada ou é pouco ativa, e atenção que a nossa pode tender a ser isso em alguns aspectos, quando a precariedade dos jornalistas, a sua submissão às linhas editoriais de grandes grupos económicos pode facilmente levar a isso. Estamos a dizer, é quando existe este movimento é mais fraco, naturalmente a denúncia da corrupção é inferior.
é menor e, portanto, até pode ficar a ideia de que há menos corrupção e não é verdade. E, portanto, corrobora em absoluto o que disse na altura sobre aquilo que era a corrupção anterior. Era uma corrupção, antes de 25 de Abril, institucionalizada, diria. Não é? Portanto, aquilo nem era preciso Era um dado adquirido. chamar, porque estava unha com carne com o poder. Portanto, acho que se a gente conseguir de alguma forma, que algumas pessoas ao ouvir-nos reflitam sobre isto e pensem depois na hora da escolha, seja em que contexto for, entendam que de facto estamos muitas vezes a querer branquear comportamentos, a querer de facto reescrever a história e isso não devemos permitir, não é? Sem escamotear, eu há pouco já referi isso, aquilo que muitas vezes são erros, e quando eu há pouco falei de Partido Português, etc., com erros do próprio Partido Português, obviamente. Não é? Quer dizer, não podemos aqui, com facilidade, é muito fácil dizer, não, nós éramos muito puros e não fazíamos nada mal. Fizemos muitas coisas mal feitas, com certeza. Mas, de facto, mesmo quando se fala, por exemplo, desculpe lá só mais esta questão, isto tem tudo que ver com o aspecto ideológico, a chamada quinta divisão, na altura, o aspecto da alfabetização. Nós tínhamos um país altamente analfabetizado. Não é? E não foi bem feito, porque aquilo que criou foi anticorpos. Mas ensinar uma pessoa a ler é um primeiro princípio para ela ser informada, para ela ter uma posição sobre as matérias muito mais consciente do que se não for. Estamos a falar em 50 anos de história em que tínhamos um país, agora nem sei de cabeça, mas era uma coisa absolutamente absurda a quantidade de analfabetos neste país. Não é? E, portanto, isto são coisas que não devemos esquecer para que possamos pensar no futuro e queremos para o futuro. E esta questão podíamos dizer, da teoria da memória, que daqui a 50 anos, todos que presenciaram a Revolução de Abril e o próprio 25 de Novembro, as pessoas vão morrendo, não é? Portanto, a única situação que fica registada é por escrito, não é? Então é esse registro por escrito. E as gravações destes e as gravações e por aí fora, mas quem assistiu, as coisas ficam. Portanto, isto podemos adulterar a verdade e alterar também essa verdade. E esse é o perigo que representa também, que as coisas depois, as verdades não sejam ditas. E Vítor, sobre esta questão mais específica. Eu penso que já o tinha referido, porque para mim, mais do que a memória, nisto está a questão da ideologia. Isto não tenho aqui, mas é que não tenho mesmo. Primeiro ponto, o primeiro ponto. Sim, parece que é o primeiro ponto. Mais do que a memória está questão ideológica. Está a questão ideológica, e esta questão ideológica cavalga sobre um combate daquilo que a esquerda tenha feito, precisamente para se tornar paladina da verdade e daquilo que é o essencial para a sociedade, está nestes extremos, neste caso na extrema-direita. Nós, e tocando novamente na questão da corrupção, e penso que nós já aqui falamos nisto noutros programas, porque infelizmente a corrupção por vezes é tema recorrente e vamos falando nele, nós ainda sofremos resquícios daquilo que era a corrupção pré-25 de Abril. Sim. Porque a corrupção pré-25 de Abril, eu até digo, mais do que socialmente ficou entranhado na sociedade. Porque era uma coisa aceita pela própria sociedade, era quase que indispensável para se conseguir alguma coisa mais, seja naquilo que for. Por uma parte, eu tive um professor de História, no Liceu Patria, uns 15 anos, 16, que dizia uma coisa muito curiosa, que em Portugal tinha havido, era uma teocracia, não é teocracia, teocracia, que era o poder dos tios. E isto não se consegue apagar em uma, duas, três gerações. Portanto, está visto que não. Está visto que não. Não, mas é óbvio que é mesmo assim. Portanto, isto é uma questão cultural, como temos outras questões culturais que nos arrastam há dezenas ou até centenas de anos, para não dizer mais. E então levanta-se esta bandeira única e exclusivamente
porque é uma coisa que está, atenção, que acho muito bem combater-se a corrupção, mas usa-se esta bandeira única e simplesmente porque é aquela que pega mais. Porque dá todo jeito de dizer que todos os políticos do 25 de Abril até agora, incluindo os da própria direita, é tudo corruptos, todos alinham no mesmo diapasão, é tudo igual, quer dizer, e nós agora somos diferentes, nós que aparecemos, se calhar caídos do céu, aos trambolhões, porque até onde é que eles estiveram até agora, não é? Até porque nem são pessoas de 14, 15, 16, 17 anos, onde é que estavam, onde é que estiveram este tempo todo, mas o que é certo é isto que está a vencer, e disse muito bem, mais na Europa, em todo o mundo, temos o exemplo de certa forma nos Estados Unidos, mas de forma mais gritante na Europa. Agora, aproveitando, esse de certa forma fiquei de certa forma, porque é que o Vítor, porquê de certa forma? Eu digo de certa forma pela porque, expressão. Já para entrar no tema. Pronto, foi muito mau. Foi muito mau nós os americanos, mas isto, ao fim e ao cabo, todo o mundo, ter como vencedor das eleições americanas o Trump, coisa que eu, muito sinceramente, nunca esperei, embora as sondagens já o vinham a apontar, mas eu tinha o povo americano como mais inteligente. E digo isto de certa forma, porquê? Porque, apesar de haver, não é só indícios, dizer indícios, mas não é indícios, há factos e há coisas que foram ditas, atitudes que foram tomadas e que já foram tomadas no anterior mandato e que agora há um risco ainda muito maior, até pelas pessoas que estão a ser nomeadas para, digamos, o governo americano. Portanto, há um risco muito maior das coisas se extremarem, mas, apesar de tudo isto, perdão, e de já termos aqui factos que nos mostram que estamos também quase na extrema-direita, e digo quase porque ainda tenho alguma esperança que no meio daquela gente... Eu percebi, de certa forma eu percebi. Que no meio daquela gente só toda... queria que explicasse. Porque o Trump é o Presidente da República, sem dúvida, é aquele que... Estamos a falar num regime presidencialista, não estamos a falar num regime como o nosso, portanto, ele é o Presidente e é o Executivo, e num regime presidencialista, que é óbvio que o Presidente tem uma preponderância enorme sobre as decisões, digamos que as últimas serão sempre dele, mas ele não está sozinho. E eu ainda tenho esperança que ao redor dele, até porque há republicanos que foram eleitos quer para o Senado, quer para o Congresso, e que não se revêem de forma alguma neste discurso populista do Trump. E daí eu dizer que, de certa forma, e não comparar ao nosso ao populismo europeu e até mais concretamente ao português. Agora, vamos ter consequências das eleições americanas. E isto tem uma responsabilidade, aquilo que vier a acontecer tem uma responsabilidade muito grande a acontecer a nós na Europa e aos próprios americanos, do Partido Democrata americano também, do próprio Biden. E as consequências económicas podem ser muito grandes, até por aquilo que ele já anunciou e o que eu tenho quase a certeza, ele, Trump, que ele já anunciou e que quase certeza vai pôr em prática, que é criar taxas alfandegárias elevadíssimas para as importações da Europa. Portanto, ele quer criar um poder, mas isto tem muito de populismo, de nacionalismo, o que é nosso é que é bom, e tentar eliminar o que vem de fora, quer não só
materiais, equipamentos, matérias-primas, etc., como pessoas. Portanto, tudo que vem de fora não presta, o que é nosso é que é bom. Portanto, esta ideia vende muito facilmente, até mesmo cá. Portanto, este discurso de que anti-imigração é isto mesmo, é o que vem de fora é mau, né? Mas já exportamos muito. Exatamente, esquecemos, eu não, mas as pessoas que têm este discurso e esquecem-se que quase garantidamente têm no seu sangue familiares, até mesmo ascendentes, etc., que passaram pela imigração, que tiveram que passar por grandes dificuldades que todos os imigrantes têm, mas que naquela altura eram ainda mais acentuadas, e já cá falamos também nisto. É interessante falar sobre a questão do Trump, porque muitas pessoas que foram imigrantes, podemos dizer, foram imigrantes nos Estados Unidos, votaram no Trump. Exato. Foram, assumindo que já não o são, não é? Porque já estão lá há décadas e assumem que são americanos de raiz. São descendentes não, muitos que foram até para lá e já são vistos como norte-americanos e eles próprios se veem como norte-americanos, já não como imigrantes. Mas votaram no Trump. Que vamos ter consequências na Europa a muito curto prazo. E a Europa tem que fazer alguma coisa. Consequências económicas. A Europa que tem é que tornar-se cada vez mais forte. Eu lembro de falarmos há muitos programas que falámos disto. Não tem aquele discurso de que vamos fazer aquilo que estamos a criticar nos outros, que é o que é nosso que é bom, nada de fechar as fronteiras, de fechar as portas, de criar taxas... Também taxas alfandegárias para os produtos americanos. Não, temos que nos tornar mais fortes, sermos cada vez mais capazes de viver sem a dependência americana. Porque a Europa tem vivido totalmente dependente, quer economicamente, quer até às vezes de orientações da própria América. Agora, as consequências serão económicas, falta saber quanto ao resto, porque não sabemos o que é que ele vai fazer em relação ao Médio Oriente, o que é que ele vai fazer em relação à Ucrânia. Temos algumas linhas. Temos algumas linhas. Sim, temos, mas não sabemos. Sim, não sabemos porque ele é imprevisível. Absolutamente imprevisível. Ele pode dizer uma coisa e fazer outra completamente diferente. Ele é mais perigoso numa guerra, no que respeita ao código, chamemos-lhe assim, para disputar uma guerra nuclear do que o próprio Putin. Mas muito mais perigoso. Incomparavelmente perigoso, precisamente pela imprevisibilidade. Nós do Putin podemos esperar mais ou menos que aquilo que ele diz pode... E eu acredito que esta seja uma onda de tentar demonstrar força e que não haja intenção, mas nós sabemos mais ou menos com o que podemos contar. Com o Trump é absolutamente imprevisível. Portanto, aquilo que vai acontecer, e portanto aquele discurso, lá está o tal discurso, e volto aqui um bocadinho atrás, porque eu dizia que não era tão populista, mas isto é populista, eu chego ao poder e em 24 horas termino com a guerra. Isto é um discurso absolutamente populista, porque se não o fosse, diria como é que o faria logo de imediato. Porquê? Então, se é tão defensor da paz, porque é que deixou que a guerra se prolongasse mais 3 ou 4 ou 5 meses a partir da altura que ele disse aquilo até a altura que toma posse? Não. Dizia logo, como se deve fazer é isto. E os outros fariam, o Biden ou o governo americano faria. Pelo contrário, até a questão da utilização dos mísseis de longo alcance, aliás, permaneceu em silêncio o Trump, não disse nada, o que é estranho para alguém que vai tomar posse e alguém que está de saída também toma essa medida. Alguém acredita que ele vai, não por fosse exemplo, articulado, não é? Contribuir para que um bocadinho que seja para a autonomia, para a liberdade, para a libertação do povo da Palestina? Não vai. Então, ele ainda é muito mais aliado do povo, não é povo, porque o povo não Sim, pode assume-se como um amigo do Netanyahu. do governo israelita, do que o próprio Biden.
porque o Biden estava numa situação, e aí a sua ambiguidade deixa muito a desejar, porque não se pode condenar e continuar a fornecer armamento, ou se condena e se é coerente com aquilo que se diz. Agora, eu condeno que uma determinada pessoa esteja a agredir outra, mas ofereço-lhe as armas para ela agredir a outra. Mas há uma força, Portanto, há uma força lá nos Estados Unidos que é pois já, o poder económico dos judeus. Não é? Novamente a economia. Não há, É a economia, eles não conseguem fugir disso. Nunca vão parar disso. Carlos Jorge. Pronto, sobre o Trump, é evidente que a eleição de um fulano que foi capaz de instigar, vamos ser claros, não é? Ele instigou claramente e criou todas as condições e, acho que mesmo materialmente, ataque ao Capitólio, factualmente, incentivou o ataque ao Capitólio, onde morreu gente que pôs em causa o regime democrático americano. De facto, aquilo que me espanta é como é que é possível que um fulano destes possa ser candidato em primeiro lugar. Outro espanto, entre aspas, pelo menos há uns meses atrás, sim, também o espanto, como é que o povo americano, mesmo assim, o elege e desta forma absolutamente arrebatadora, não é, que ele ganhou tudo, incluindo o Congresso e o Senado. Bom, mas passado, digamos, esta quase perplexidade, é evidente que as sondagens e tudo aquilo que parecia ser já um momento de opinião à volta da campanha, para mim não constituiu qualquer tipo de surpresa a vitória do Trump. Aí não constituiu. Porque, na verdade, já se sabe também que o eleitorado americano é muito conservador. E vejam que se estava a pedir que eles fizessem uma coisa que era eleger uma mulher negra, não é? Mas mais do que negra, porque isso também já tinham, na altura, elegido o Obama. O Barack Obama, sim. Eleger uma mulher, não é? Porque não se esqueçam que a Hillary Clinton, apesar de poder representar uma certa elite, mas, na verdade, tinha para todos os efeitos uma capacidade demonstrada muito superior ao de Trump na altura e perdeu. Eu julgo que os democratas aqui arriscaram mesmo muito ao apresentar, se cá não tinham mais ninguém, não é? Era muito complicado arranjar outras soluções. Teriam, mas seria Tenho eventualmente... certeza, não tinham se calhar a mesma Mas projeção. o Biden teve muita responsabilidade. Pois, agora, acho é que na verdade era pedir demais aquela tremenda legião daqueles americanos lá do interior e por aí diante, e não só, mas muitos desses, seria pedir-lhes demais elegerem o mais grave, se calhar uma mulher, era a coisa mais complicada, que ainda por cima é negra, quer dizer, ou pelo menos com ascendência negra. Por isso, o Partido Democrata, direi que fez quase tudo para perder, também aqui. Mas ficou há pouco uma questão muito importante, e o Vítor Amaral também. Também acho que esta preocupação de termos dois partidos que, no fundo, não são ideologicamente muito diferentes, nem sequer são muito diferentes nas políticas públicas que executam, aqui estamos realmente perante uma radicalização do partido republicano, porque temos uma personagem como o Trump e depois todos os seus acólitos, desde o Elon Musk e todos aqueles fulanos, que parece que cada um não vou dizer que é pior ou melhor que o outro, não interessa, mas parece que se repetem todos. É o fulano que vai tomar conta da justiça e que afinal, pelos vistos, andou a ter sexo com menores e com drogas e não sei o quê. E assim sucessivamente, quer dizer, é tudo gente com comportamentos ainda por cima desfiantes. Vá lá que esse parece que o Congresso, não é, travou a sua nomeação, mas na verdade é uma personagem de tal forma aberrante que a gente até tende a dizer que há aqui ideologias muito claramente, digamos, até em clivagem. Mas não é bem assim. Quer dizer, nós vemos muitas vezes, quer do lado republicano, quer do lado democrata, políticas públicas, nomeadamente em questões relativas, por exemplo, ao aborto, à imigração, mesmo relativamente ao ensino ou à saúde pública, que muitas vezes se confundem, não é? E que não têm não há grandes diferenças nessa matéria. Então, na política externa, ainda pior. Até porque muitas vezes
direi que por razões que os americanos e os sociólogos saberão explicar melhor, muitas vezes o poder do Partido Democrático é considerado um partido mais fraco no que diz respeito a, digamos, uma forma mais musculada de encarar as relações internacionais, e muitas vezes acabam por ser os tipos mais aventureiros. Agora, do Trump, como disse bem, quer dizer, um tipo que na altura, foi no tempo dele, se não estou enganado, no outro mandato, que reconheceu, que colocou a Embaixada Americana em Jerusalém, que não em Tel Aviv. Portanto, uma afronta, claro, aos países árabes. Quer dizer, ainda há pouco tempo, acho que foi a semana passada, um conjunto de professores da área do Trump a passar a pôr a Bíblia como um aspecto curricular, uma matéria curricular nas escolas, nomeadamente para os miúdos. Quer dizer, não tenho nada contra a Bíblia, mas estamos a falar de um país que tem uns milhares largos também de muçulmanos e de gente de outras religiões, e isto parece uma coisa, de facto, bastante perigosa. Por isso, não sei, de facto, o que vai acontecer, não quero fazer futurologia sobre a matéria. Espero bem que a chamada Realpolitik consiga aqui amenizar um bom bocado aquilo que venham a ser as decisões, e que, sobretudo, se perceba que sem paz não temos forma de ir a lado nenhum, mas que, como disse bem, quer dizer, não podemos estar a condenar, neste caso, o agressor, no caso da Palestina, em concreto, Israel, e simultaneamente continuar a fornecer armas, e, portanto, aqui não há diferença. Pronto, mas provavelmente o Partido Democrata, se tivesse feito uma clivagem mais clara, nomeadamente na denúncia da guerra da Palestina e no corte do fornecimento de armas, porventura até poderia ter ganho, porque se calhar ia buscar ali um conjunto de eleitores que não acharam necessário e não confiaram nitidamente no Partido Democrata como fator diferenciador na política externa. O Carlos Jorge foi. Estávamos, eu ia agora dizer, estamos mesmo a terminar a nossa primeira hora de emissão e eu tinha que cortar a palavra, o que não foi necessário. Portanto, esta primeira hora está terminada e nós daqui a pouco vamos estar de volta para mais uma hora de boa conversa, que é o habitual aqui no nosso programa. Portanto, permaneça connosco que nós vamos continuar por aqui também. Até já. Pausa com saúde mental. Às quartas-feiras, a partir das 18 horas, o universo da parentalidade tem espaço para discussão na Rádio AVFM. Bárbara Pereira e um painel de convidados mostram-lhe como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida. Pausa com saúde mental. Pão de ló de ovar, sim, mas diga não à imitação. A Associação de Produtores do Pão de ló de ovar recomenda. Procura a bandeirola que garante que o compra num estabelecimento certificado. Em Ovar, Pão de Ló Flor de Lis, na rua Ilias Garcia, 57. Reservas pelo 934 128 659. Pássaros do Sul, bando de asas soltas. De 29 de novembro a 1 de dezembro, não perca a Expo Ave 2024. Organizado pelo Clube Ornitológico dos Moris, o evento traz ao VAR criadores de todo o país e milhares de aves de centenas de raças. Patente no armazém do Grupo Vítor Rocha e Filho, junto ao acesso sul de Ovar da A29, a Expo Ave 2024 é um bom programa para toda a família. Pássaros do Sul, bando de asas soltas. AVFM 23 horas. Rádio Global, de âmbito local. A Clínica Médica Bjork já realiza análises clínicas em parceria com a Unilabs. De terça a sábado, entre as 7h30 e as 11 horas, sem necessidade de marcação.
Aproveita a campanha até 31 de dezembro. A Bjork oferece o pequeno almoço. Clínica Médica Bjork. Amor em cada gesto. Saúde em cada cuidado. Novo, seminovo ou usado, na Car 7 vai encontrar o carro dos seus sonhos ao melhor preço entre mais de 200 opções multimarca. Temos as melhores taxas de financiamento do país. Usufrua do nosso atendimento pós-venda, com serviços de excelência e oficinas próprias. Ligue 913-203-600 e agende o seu test drive. Car 7, visite-nos em Ovar, no lugar da Pardala, à face da Nacional 109, na feira na Rua 1º de Maio, 5E, Ou em car7.pt. Vida Ovar, muito mais que um centro comercial. espaço único, rodeado pela natureza e amplo estacionamento, onde encontra tudo para afirmar o seu lifestyle. No Vida Ovar temos a simbiose perfeita do desporto com o lazer, que transforma uma simples ida às compras numa experiência ímpar. Deixe-nos fazer parte da sua vida. Encontraram-se pela primeira vez quando a rapariga de olhos... Quinta-feira, 28 de novembro, às 21h30, Shortcuts Ovar encerra a 8ª temporada na Escola de Artes e Ofícios. Ela nada tinha a dizer. O movimento urbano traz as últimas curtas-metragens nacionais deste ano à cidade. Na sessão 89, A Rapariga de Olhos Grandes e o Rapaz das Pernas Compridas, de Maria Espanhol. Campos Belos, de David Ferreira, e 2720, de Basílio da Cunha, serão as curtas em competição. Lotação limitada, recomenda-se a reserva de lugar. Antena Vareira, 98.7, Ovar, no ar. Carlos Nuno Granja. Eu agora fiquei aqui num impasse que já nem sabia. Isto é para entrar. Já estávamos aqui na nossa conversa descontraída. E também era uma conversa que podíamos ter em rádio, que era então, que nós conversamos sobre Não tudo há e sobre nada. Não, ia conversar sobre coisas boas. Sim, não era só conversar as coisas más. É algo que apontam também às nossas conversas aqui. Que no início trazíamos umas brincadeiras e tal, mas as coisas foram mudando. Mas as conversas, quando abordam assuntos mais delicados, quer dizer que estamos a refletir sobre eles, e no fundo, se não refletirmos sobre esses assuntos delicados, quer dizer que pode representar que não nos diz nada e não nos afeta, mas claro que sim, que nos afeta. Estávamos então, o Carlos Jorge terminou mesmo no seu momento, portanto foi mesmo na hora certa. E há agora abordando aqui outras questões, há várias, por exemplo, como é que vem estes 10 anos foram assinalados, agora também assinalamos assinalar estes 10 anos da Operação Marquês, portanto sem um fim à vista, ou pelo menos dizem que o fim está próximo, mas depois de 10 anos provavelmente o fim estará próximo para este processo. Mas como é que vêm estes 10 anos da Operação Marquês? E num âmbito mais global, obviamente que não fazemos aqui nenhum juízo de valor, mas num âmbito mais global, como é que vem isto relativamente à justiça em Portugal? Nestes processos que são chamados os grandes processos judiciais. Carlos Jorge. E depois passamos aqui para o Vítor. Esta ideia dos megaprocessos, não é? Eu já ouvi algumas opiniões, não sou especialista na matéria, e percebi que esta ideia de fazer um grande processo em que se juntam vários crimes, se quisermos, a possibilidade de terem existido vários crimes, vários ilícitos, que é uma forma até de tentar, pelo contrário, fazer com que os processos andem mais depressa e, portanto, depois não haja processos parcelares para as mesmas pessoas. Mas a prática, direi, ou a realidade, tem-nos demonstrado
que demoramos demasiado tempo até, pelo menos, chegar a julgamento com os respectivos processos. Parece-me que aqui, porventura, seria preciso repensar alguns aspectos, porventura até da nossa legislação, porque há quem defenda que o nosso sistema é eventualmente demasiado garantista, não no sentido dos direitos, liberdades e garantias, que são valores absolutamente, enfim, absolutos, mas na possibilidade que é dada, nomeadamente à parte, no que respeito à prática dos advogados, no sentido de, com recurso e mais recurso e as situações, por exemplo, também de exclusão, tentativa de exclusão de juízes e por aí adiante, portanto, com aquilo que muitas vezes se pode chamar uma espécie de expedientes não é, jurídicos, conseguem adiar quase ad eternum os processos. Isso é evidente que não é fazer justiça, nem é fazer justiça para o comum dos cidadãos, que naturalmente está à espera de consequências daquilo, de determinado processo, sejam elas quais forem, e também não é sequer para os acusados, não é que quando temos fulanos acusados que sejam inocentes, como é que é? Já foram julgados na praça pública e ficam aqui anos até poder, eventualmente, ser ressarcidos de alguma eventual injustiça de que estejam a ser alvos. Agora, como se faz, como não sou de facto especialista na matéria, não consigo sequer apontar políticas específicas. Agora, vemos que, por isso, é possível resolver. Temos visto vários países em que, eventualmente, relativamente idênticos aos nossos, em que, de facto, há uma muito maior celeridade na instrução dos processos e os julgamentos acontecem muito mais facilmente, ou pelo menos num horizonte temporal mais curto, e as respectivas sentenças também. Para terminar só sobre este ponto, quer dizer, é evidente que também me pareceu, a certa altura, e disse-me até aqui, que em determinado momento pareceu haver quase uma judicialização da política, não é? Portanto, processos que levaram à queda do Governo da República, do Governo também da Região Autónoma dos Açores, e que ainda está por provar que efetivamente havia matéria de facto para todo aquele, ainda por cima, no caso em concreto da Madeira, todo um mise-en-scène que, a meu ver, me pareceu absolutamente exagerado, e a utilização de meios absolutamente exagerados para aquilo que pareceu, afinal, estar em causa. Sabemos que os crimes de corrupção, tráfico de influências, etc., são muito difíceis de provar, porque as pessoas normalmente não são parvas e arranjam estratagemas para não serem apanhadas. De qualquer forma, acho que o país precisa de acreditar na sua justiça. O cidadão precisa ter a noção de que a justiça funciona e de que o facto de eventualmente não ter dinheiro para pagar um bom advogado não pode ser fator limitativo da possibilidade de ter direito e acesso à justiça. Sim. Vítor. Eu há dias tive um julgamento com... era uma mulher, a juíza, e a páginas tantas eu estava a fazer perguntas a uma testemunha. O julgamento teve várias sessões e a páginas tantas a juíza disse: Sr. Doutor, temos que abreviar. E eu respondi-lhe da seguinte forma: a justiça não tem que ter pressa. Isto pode parecer um bocadinho contraditório com quase que até já respondia à pergunta, então, esses 10 anos é muito tempo? Não, então se diz que a justiça não tem que ter pressa, não é. E na verdade a justiça não tem que ter pressa, mas tem que ser célere. Não tem que ter pressa abreviando diligências que devem ser feitas para apurar a verdade, mas deve ser célere no sentido de concluir os processos o mais rapidamente possível. Porque, principalmente nos processos de crime, que diga-se não era até o caso, principalmente nos processos de crime, nós, apesar de termos um princípio que é a presunção da inocência, na opinião pública é a presunção da culpabilidade. Portanto,
qualquer, e principalmente nos processos que se tornam mediáticos, porque no pequeno processo crime ninguém sabe se A, B ou C tem até um processo crime a decorrer. Agora, nos processos mediáticos, se a comunicação social, isto não é nenhuma crítica à comunicação social, nesse aspecto teria outras críticas para fazer e também ligadas à justiça, mas se a comunicação social dá notícia de um determinado facto que pode ser crime, pode ser um ilícito criminal, e se identifica o eventual praticante desse ilícito, tanto, digamos, do criminoso, ele já é criminoso, portanto, não há volta a dar, e se vier a ser absolvido, foi absolvido porque tinha dinheiro, porque arranjou um bom advogado, e na justiça quem tem um bom advogado é que ganha, quem tem dinheiro é que ganha, portanto, e isto é mau. Isto é mau porque cria o descrédito na própria justiça. Infelizmente, já não me recordo qual é o fórum, muito sinceramente não me recordo, mas ainda muito recentemente, e se calhar até isto foi notícia em consequência desta questão do processo que está há 10 anos e ainda nem sequer há julgamento, a decorrer ainda sem sequer haver julgamento marcado. Dizia-se que Portugal é dos países da Europa que a justiça é mais demorada. Estamos na cauda dos países da Europa. E é um bocado estranho, porque nós temos um bom processo civil, temos um bom processo penal. É óbvio que não há nada na vida perfeito. Mas o que é que nós temos depois em contrapartida? Temos maus tribunais. Era preciso ter tribunais que fossem dignos da função que as pessoas que lá trabalham exercem, quer funcionários judiciais, quer os próprios magistrados do Ministério Público, os juízes, etc. Temos maus meios técnicos. Felizmente, o último governo, os últimos ministérios da Justiça avançaram muito nessa matéria, mas mesmo assim ainda estamos muito aquém. Mas ainda recentemente nós tínhamos que levar as peças processuais ao tribunal, tínhamos que tirar fotocópias, tudo isto é mais demorado. E depois, com os meios que existem, que podem tornar o processo mais célere, os meios tecnológicos, é absolutamente incompreensível que, para algumas situações, os prazos sejam tão longos. Eu vou dar um exemplo. Se uma pessoa, num processo de crime ou num processo civil, for notificado, citado, depende das circunstâncias, para contestar um determinado processo no dia, no dia 10 de julho. E se tiver 30 dias para responder, que é normal se for um processo mais complicado, isto significa que só para responder vai dar até outubro. E vai dar até outubro porquê? Porque, incompreensivelmente, os tribunais encerram de 15 de julho a 31 de agosto. Mas os tribunais encerram? Mas vocês já imaginaram que era encerrar a saúde? É que a justiça não é tão importante como a saúde, sem dúvida, porque a saúde é dos bens que deve estar em primeiro lugar, saúde e educação, mas a justiça também, porque está em causa, muitas vezes, a vida, a dignidade das pessoas. Nós pensamos na justiça como vem-nos logo à cabeça o crime menor, umas bofetadas, umas injúrias, umas ameaças, uma coisa sem grande significado, mas cada processo para uma pessoa tem o significado do tamanho do mundo, mesmo que seja uma bagatela penal. Eu, se for injuriado e se tiver um processo de crime, eu quero aquilo resolvido o mais rápido possível. Mas se eu for réu, arguido, num processo muito simples de uma injúria, aquilo para mim é grave, eu quero isto resolvido o mais rápido possível.
Portanto, não é só nos megaprocessos. Mas estes megaprocessos têm estes prazos todos que levam a 10 anos, às vezes mais, precisamente, em primeiro lugar, porque a justiça é interrompida e nunca devia ser interrompida. Em segundo lugar, não temos os meios adequados, inclusive, e há pouco esqueci-me de referir, falei instalações, falei equipamentos, mas é importantíssimo meios humanos. A justiça ainda não se consegue substituir nos meios humanos por robôs, nem pela inteligência artificial, e como tal temos que ter meios humanos, temos que ter mais juízes, temos que ter mais funcionários judiciais, porque se não for assim, se não se investir na justiça, a justiça não se resolve, ou a morosidade da justiça não se resolve alterando o Código de Processo Civil ou o Código de Processo Penal. Não, resolve-se com estas pequenas dicas que agora referi. Agora, em relação ao caso em concreto, sem entrar no caso que eu não conheço, aquilo que é opinião pública, que é comentado, portanto, Sim, não por eu aquilo que conhecer se o processo, que é os excessivos recursos. O recurso é um meio de defesa, porque não há juízes, ou melhor, ia dizer uma asneira, não se pode dizer que só por exercer a função de juiz que aquela pessoa é absolutamente imparcial, isenta, perfeita e que vai julgar bem. É humano, tal e qual como qualquer um de nós. E influenciável tal qual como cada um de nós. Até muitas vezes, e não deveria ser, pela própria opinião pública. E reage até conforme a própria opinião pública. Até por exemplo, nos crimes de violência doméstica, que é uma coisa que, infelizmente, ainda é tão comum na nossa sociedade, é completamente diferente o homem, porque também há mulheres agressoras, mas sendo o homem o agressor, o arguido num processo de violência doméstica, é completamente diferente de ser julgado por uma mulher ou ser julgado por um homem. Portanto, e isto, quer queiramos, quer não, é social, é cultural, tem a influência das nossas vivências e muitas vezes até de casa. O que significa que se não houvesse recursos, se não houvesse a possibilidade destes recursos, a justiça não seria tão justa. Agora, que possa ter havido excessos de recursos, porque um recurso pode ser de uma decisão final, mas pode ser de meros despachos. E que se possa ter havido algum abuso, muito sinceramente, não o posso dizer porque não conheço. Mas 10 anos, seja em que processo for, porque um mega processo requer mega meios. Não se pode ter um mega processo com os meios que têm um processo de umas ameaças. Não, se é um mega processo, requer mega meios. Procurador, procuradores adjuntos, auxiliares, juízes adjuntos, juízes auxiliares, mais funcionários, mais meios técnicos. Tem que ter mais meios. Porque senão não há ninguém super-homem. Pode dizer, então, mas não tem que haver um juiz titular. Pode haver um juiz titular para decidir. Mas pode haver juízes auxiliares para o auxiliar, que são na mesma magistrados, para o auxiliar antes das medidas serem tomadas por ele, que é o titular do processo. Mas isto não é feito. E depois temos processos de 10 anos. Por exemplo, esqueçamos o caso Sócrates, a Operação Marquês. Há processos administrativos. Eu, por exemplo, o processo mais antigo que tenho nos tribunais tem talvez muito próximo de 10 anos, nem sequer julgamento marcado, nem nada que se adivinha, de um simples, por acaso é simples que não houve acidente, não houve vítimas mortais, porque era um comboio de mercadorias, de um descarrilamento de um comboio. Portanto, e eu sou, nesse processo, o advogado de um dos réus, que era uma empresa que tinha sido subcontratada para fazer a reparação da linha, e andamos com um processo no Tribunal Administrativo há 10 anos. Isto é normal? Não, isto é terceiro mundista.
Deixa-me só acrescentar, Vítor e Carlos Jorge, por exemplo, do acórdão em que recusa a apreciar a reclamação do advogado José Sócrates, o Tribunal da Relação de Lisboa refere: não é processualmente admissível a transformação de um processo judicial num interminável carrossel de requerimentos, decisões e recursos. Daí é que vem depois aquela história de que há mais tempo. Mas José Sócrates, o ex-primeiro-ministro, sob a demora no processo Marquês, refere 4 anos de inquérito, 3 de instrução, 8 meses de conflito negativo de competências entre 2 juízes e mais 7 meses de um segundo conflito negativo. Nenhum destes prazos foi responsabilidade da defesa. Portanto, ficamos aqui entre dois... Mas esta é a realidade. Eu não estou a dizer que um tem razão ou que outro tem razão. Mas esta é a realidade. Ou seja, a versão de cada um... acumulada da Arejans. vai nos fazer sentir, independentemente da outra, que tem razão. Mas ouvimos a outra e dizemos, mas se calhar também tem razão. Porque é preciso conhecer o processo. E nós não o conhecemos. Depois a questão, se calhar, toca na questão dos recursos também, sim, reduzir para metade cada lado. Tempo de programa, era melhor ter perguntado logo ao Vítor. que ele dava a resposta logo. Não, falou com o conhecimento de causa relativamente à área em questão. As correções, que é evidente, é isso mesmo. Agora uma outra questão, e levando para outro ponto da atualidade no nosso país, relativamente à Ministra da Saúde, Ana Paula Martins, e relativamente ao caso INEM, tudo o que aconteceu, do Carlos Jorge e Vítor, primeiro o Carlos Jorge, se é motivo de demissão da Ministra. Tudo isto tem acontecido e ela que agora... ao que se diz, tem agora a seu cargo o INEM, e que, segundo o que a imprensa aventou, que ocupa 70% do tempo de trabalho. Pois, eu julgo que isto da demissão, naturalmente, como toda a gente sabe, um ministro é nomeado pelo primeiro-ministro e, portanto, pode ser demitido na hora. Ou pedir demissão também. Sim, mas esse é o primeiro ponto, pode demitir. Pode ser demitido. Mas ele já disse que não. O primeiro-ministro Montenegro diz que se fôssemos estar aqui a cada situação demitir... Devo dizer que não... Embora o PSD o tenha feito depois com os governos PS, não é? Às vezes até por situações... Pois, isso a gente já sabe que, de uma forma geral... Depois todos já agem em conformidade com a situação em questão. E há um claro ou em que se encontra, não é? oportunismo nessa matéria. Não estou em desacordo com uma ideia de princípio de que uma equipa que é constituída, em princípio, deve ser preservada o mais possível, sei que há situações muito graves, declarem competência ou outro tipo de erros. Eu aqui não conheço em detalhe, não é o que aconteceu. Se é verdade que o ministro, o seu ministério, ignorou grosseiramente um pré-aviso de greve e que, portanto, podia, como pelos vistos agora já fez, poderia ter negociado e evitado, ou então uma muito maior preocupação naquilo que tinha que ver com os serviços mínimos, que, pelos vistos, também não terá havido. Aqui realmente estamos a falar em algo complicado e que, se é verdade também que há uma relação de causalidade entre esta ausência de iniciativa política e as mortes que, entretanto, aconteceram, eu acho que sim, que a Ministra deveria, por uma questão ética, não é, de princípio, demitir-se, porque devia assumir a responsabilidade das ocorrências. Neste momento nada disso está exatamente provado, portanto, essa relação de causalidade não está a ser averiguada, julgo até pelo próprio Ministério Público, portanto, espero que rapidamente tire conclusões. Quanto ao resto, enfim, parece-me é que a política deste governo, portanto, a Ministra não foge à regra, é desinvestir no Serviço Nacional de Saúde, portanto, continua-se a não ter capacidade de perceber que só mesmo aumentando o investimento no SNS é que se melhora a qualidade dos cuidados de saúde a prestar aos portugueses e que não é exatamente com soluções de investimento ou de abertura de porta aos privados
sem ter o cuidado de perceber bem se essa é efetivamente a medida e o caminho correto em cada caso. E o caso das unidades de saúde familiar tipo C é muito claro. Curiosamente, eu estava a ver o diploma da publicação dessa brincadeira e o legislador, embora depois mais à frente fale efetivamente do setor social, quando fala inicialmente desta questão, refere que não pode haver os conselhos de administração, os proprietários das entidades que concorram a essa unidade de saúde familiar tipo C, que no fundo é um bocado aquilo que já existe hoje em dia, não é, na unidade de saúde familiar tipo B, agora, só que essas são todas do Estado, portanto, são todas do Serviço Nacional de Saúde, mas é este modelo poder ser aplicado em entidades, instalações de entidades privadas, fala só dos detentores, não é? Esquece-se de falar daquilo que também é importante, e estão os dirigentes de instituições da economia social, falamos de mutualidades, misericórdias, de outras. Bom, portanto, parece-me que isto é uma questão política, portanto, muito mais que uma questão meramente da ministra A ou do ministro B, e, portanto, isso é que era preciso definir o que é que se pretende, e por isso o Orçamento de Estado devia ser muito mais claro nessa matéria e definir muito bem, tomar partido pela saúde das pessoas, com outro tipo de investimento, definindo regras e não exatamente da forma que tem feito. Por isso direi que o INEM foi um péssimo episódio, porque morreram pessoas que eventualmente poderão ter tido com a ausência de assistência ou demora na assistência, mas respondendo especificamente à sua pergunta, então deve-se demitir. Não tenho uma opinião clara sobre isso, mas não acho que seja de repente um motivo para que um ministro... Ou que seja feita discussão, não é? Só logo de imediato. Isso, às vezes também é uma forma um bocado simplista de passar por cima da questão. Sim. Quer dizer, então admite-se o ministro, agora vem um novo, tem um tempo de, digamos, um tempo de graça, não é? Exatamente, e pronto, e vamos andando por aí. Agora, se a escolha foi boa ou má, francamente, não sei, mas acho que basicamente são as políticas que contam muito mais que as pessoas, é evidente. Vitor. Eu recordo-me que já falamos nisto há programas atrás, ano, 2 anos, 3 anos, se calhar, em situações inversas, em que era a oposição da altura, hoje no poder, que exigia a admissão de ministros. E a posição que eu tinha na altura mantenho hoje, é que não é com a admissão de ministros, com a alteração de ministros, que se resolvem os problemas. Agora, apurando-se que há responsabilidade de um ministro, do primeiro-ministro, de um secretário de Estado, e objetivamente a responsabilidade é daquela pessoa, acho que essa pessoa não tem condições e não deve esperar ser demitida, deveria tomar a iniciativa de se demitir. Eu tenho aqui uma outra preocupação, é que nós já tivemos algumas gafes desta Ministra da Saúde, não foi esta situação isolada não é única do INEM, e tenho uma outra preocupação, porque não sei se é uma gafe mais dela ou se é mesmo motivo para preocupação. Se for gafe, ok, a senhora não é uma boa... não digo oradora, digo comunicadora, e pronto, e comete estas gafes, mas se não é gafe, é preocupação, que é o facto dela dizer que se vai dedicar a 70% ao INEM. É que o INEM é uma pequena parte do sistema de saúde português. Isto significa, então, que ela vai abandonar aquilo que se calhar é 90% do sistema de saúde português. O que é mau, porque aquilo que ela poderia ter dito, e que se compreenderia que fosse dito, é que iria tomar mais atenção a este setor do Serviço de Saúde, que é o INEM, e a dedicar-se a perceber e a melhorar o sistema. Ok, mas 70%, então, e o resto? Temos o sistema de saúde perfeito? É que se temos, na verdade. Ok, temos aqui esta brecha, temos aqui este problema que tem que ser atacado, até podia ser 90%, porque o outro está a funcionar bem. Mas se o outro não está a funcionar bem, se continuamos a ter listas de espera, se continuamos a não ter médicos para toda a população, se continuamos a ter os problemas de saúde que temos,
Se a senhora está tão dedicada só a um setor, então vamos ter, daqui a algum tempo, uma situação no resto do sistema de saúde muito mais grave do que temos atualmente. Portanto, e isto é aquilo que me preocupa. Eu estou convencido que isto é mais uma gafe da senhora e não é mesmo uma dedicação a 70% ao INEM. É uma força de expressão. Talvez tenha sido, sim. Talvez tenha sido mais por aí. Vamos aos destaques. Não sei se vieram munidos de Carlos Jorge. Basicamente, gostava só de referir um pequeno pormenor, um pequeno episódio, de que francamente gostei de estar em Ponta Delgada ali nos diazinhos de férias e, de certa altura, ver lá um festival internacional de saxofone e ir assistir a um belíssimo concerto com as 4 estações de Vivaldi, em que o solista tocava um saxofone soprano e era acompanhado também por um quarteto de cordas e por cravo, né? Fazer lá o baixo contínuo. Muito bom, muito interessante. O espetáculo gratuito, pelo visto, são praticamente todos nas ilhas. Parece que essa é a preocupação dos governos, pelo menos nas principais cidades, de os promover. E acho que é bom que assim seja e que haja essa grande preocupação ou pelo menos haja essa preocupação de promover. Aquilo é associado logo ao conservatório, muito bem, e realmente de muita qualidade. Acho que nunca tinha ouvido as 4 estações de Vivaldi, uma versão, digamos, um concerto que me agradasse tanto. Outra coisa, há bocado estamos a falar de ilhas também, porque isso o Carlos Granja também conhece, de uma livraria em Ilha de Heroísmo, exatamente com características também, falando também é editor, e também servia lá refeições, e bebia-se um copo, e tinha espetáculos, promovia debates. É escritor também. Escritor também, Sim, isto parece também muito importante. Outro destaque, e esse é evidente que não podia deixar de ser realçado, é que hoje é também o dia, não é, da eliminação, a tentativa de combate para eliminar a violência sobre as mulheres. Não é? É tão dramático quanto isto. Nós já levamos 25 mortes de pessoas às mãos dos seus companheiros. Neste caso, parece que em Portugal são 23 mulheres e 2 homens. Sim. Também há 2 homens aqui na equação. Não conheço detalhes de nenhuma das situações, mas de facto parece-me absolutamente eu há pouco falei da violência doméstica e desconhecia, não me lembrei, não desconhecia esta, que precisamente hoje era essa data. Sei que em Lisboa houve, por visto, manifestação com milhares de pessoas, ainda vi um pouco no Porto, não sei se houve mais, sei que vi ali perto do Bolhão, não levava muita gente, mas é importante que de facto seja algo que apareça nas agendas, apareça nas notícias. O Presidente da República falou disso, o Primeiro-Ministro também, que deu uma entrevista, e parece-me que é importante que toda a gente se mobilize para a necessidade de combater este crime público, portanto, que felizmente já há alguns anos deixou de ser aquela velha questão de que entre marido e mulher não metas a colher, não é? Felizmente isso acabou, mas mesmo assim temos 25 mortes. Parece-me uma coisa absolutamente inadmissível, nem que fosse uma já era muito, não é? Portanto, pessoas que morrem às mãos dos seus companheiros. Tem que se fazer alguma coisa e tem que se acordar as consciências de toda a gente para combater esse flagelo. Eu pego nesse tema só para acrescentar uma coisa que acho que é muito importante e passou por força de trabalho hoje. Muito pouco estive à frente da televisão e jornais até acho que nem peguei, mas é importante realçar esta matéria, esta questão da violência doméstica, uma coisa que se calhar às vezes passa-nos despercebida, que é a nossa obrigação de denunciar. Porque o crime de violência doméstica tem um problema também cultural, social, que é ainda respeitar-se muito aquele princípio, mas isso aí entre eles não me meto. Mas temos que ter esta consciência que temos a obrigação de denunciar. É crime público, não é? Exatamente, mesmo, não é? exatamente. Eu tenho aqui alguns destaques, começando por aquilo que eu considero positivo e indo mais... vindo mais para a nossa terra, é o facto de ter tido conhecimento que
finalmente foi aprovado o projeto para a nova esquadra da PSP. É uma vergonha aquilo que se passa atualmente e dá uns anos para cá, sem dignidade nenhuma. Lá está, faz parte do órgão de justiça. Ainda há pouco aquilo que eu falava de instalações, das condições de trabalho. Também fiquei satisfeito por ver que a nossa Câmara vai incrementar em 15% o orçamento, ou incrementou, foi aprovado com um incremento de cerca de 15% e grande parte para a habitação social. Não entrei em pormenores, não sei em que medida é que vão ser aplicadas estas verbas, mas o princípio é bom e há que o sublinhar. Depois também, aqui já fora do nosso âmbito local, o facto que me agrada sempre ver alguém muito jovem ter êxito, de uma portuguesa ter ficado em segundo lugar no Festival Eurovisão Júnior. O lado mais negativo, para mim, continua a ser esta incompreensível guerra na Ucrânia e no Médio Oriente, esta desproporção de forças da Rússia em relação à Ucrânia e de Israel em relação à Palestina é uma coisa que me choca bastante. Voltando à terra, para aquilo que é, na minha opinião, de mais negativo, é falar numa coisa que hoje eu até não gosto muito de fazer este género de publicações. Aliás, uso muito pouco as redes sociais por falta de tempo e não só, porque também já me começo a cansar de abrir as redes sociais e ver sempre a mesma coisa, o mesmo tipo de publicações, mas não resisti hoje a fazer uma publicação porque estavam a montar e andam a montar a iluminação de Natal em Ovar. E choca-me este tipo de investimento. Dizem que o tema é a água, é o mar, perdão, e eu digo, pois é, porque isto na verdade está-se a meter muita água, na minha modesta opinião. Eu quero realçar o seguinte, e para que não se suscitem dúvidas, não sou festivaleiro, não sou a favor de se investir milhões ou centenas de milhares em iluminações. O Natal é uma época que eu gosto muito. É a época que eu gosto mais do ano, é o Natal. Mas o verdadeiro espírito de Natal, dos convívios, da confraternização, da família, da partilha, não sou muito a favor destas compras exageradíssimas deste consumismo, das iluminações, não sou. Mas quando se faz, ou se faz bem ou não se faz. E a iluminação de Natal tinha que ser alusiva ao Natal. E aquilo que nós temos em Ovar, desculpem dizer isto de uma forma tão frontal, porque eu não encontro outra expressão, é uma vergonha. Muito sinceramente, eu quando vi aquilo, estava a entrar num café para lanchar e até perguntei ao dono do café, então de brincadeira, só, esta iluminação, esta ornamentação é para o Natal ou para o Carnaval? Isto é que dá para as duas. Não é? Portanto, este para mim é o ponto negativo. Agora, quero sublinhar, e há um bocadinho socorri-me aqui do meu ajudante de memória, porque o autor dizia-me muito pouco e eu não podia referir a obra sem referir o autor, porque o nome da obra, lembro-me, porque é uma obra que eu estou a acabar de ler, que é Uma Longa Viagem com António Lobo Antunes. É uma coisa que se lê devagarinho, com tempo, não é aquela leitura que não posso perder o fio à meada. É do João Céu e Silva. Exatamente, e eu esse nome não consegui memorizar e por isso me socorri. É um livro extraordinário. É extraordinário por várias razões, porque nos dá a conhecer aquilo que é a vida mais íntima, de certa forma mais íntima, que até nem é muito por aí, do escritor, mas dá-nos a conhecer muito mais aquilo que é a fragilidade humana, aquilo que nós somos.
e que por vezes nos esquecemos e que se tivéssemos isto mais na mente, se calhar vivíamos melhor. Além deste livro, que eu aconselho para quem gosta de Lobo Antunes, não é uma leitura que toda a gente gosta, mas para quem gosta, acho que fica a conhecer muito melhor o Lobo Antunes lendo esta obra. Mas trazia aqui 2 livros que já comecei a ler e perdi-me, o outro ainda nem sequer peguei nele para ler. Vou começar por este último, que é da Helena Sacadura Cabral, Olhos nos Olhos. Dizem que é um livro muito bom, é as referências que tenho, não consigo dizer mais, mas um que já comecei a ler e que estou a gostar, e inclusive emprestei primeiro à minha filha para ler e ela gostou muito, é A Cicatriz, da Maria Francisca Gama, que é uma jovem, muito jovem, que esteve no Festival Literário de Ovar, se não estou em erro. Pois não esteve, não. Não esteve? Não. Pronto, pensei que tinha estado porque estiveram 2 jovens. Sim, mas não foi. Não era nenhuma Francisco delas, Gama, pronto. Mas este livro é muito bom, A Cicatriz. E são isto que eu trago hoje, são estas as referências que trago hoje. Já são muitas referências, não é? Consistentes, não é? Agora tem um pai 10-0. Consistentes, já nem eu ia para perguntar o que é que achavam desta rábula da candidatura, da putativa candidatura de Gouveia e Melo e a rábula, se isto é para levar a sério ou não, ou se é para divertir as pessoas, ou se há alguma coisa a comentar sobre isto, porque de facto a imprensa perde tempo quer dizer, se é mesmo perder tempo, não é? Ou se é uma brincadeira. O que é que acham deste tipo de notícias e de novelas e de episódios à volta de questões deste género? Eu brincadeira não acho, francamente, acho que não é. Há quem faça fretes também, que às vezes dá jeito aos candidatos, mas também já ouvi alguma gente comentar, e que me parece de forma acertada, e que em concreto, pegando no seu Almirante, hoje no noticiário Antena 1, a senhora que estava a ler várias vezes chamou general, mas não é que... Sim, não é general, exato. Mas que na verdade é um pouco isto, quer dizer, nós já não vou buscar esta questão da figura de um militar versus o civil, até porque a partir do momento em que ele queira ser candidato, acho que pode ser, obrigatoriamente tem que passar tem que passar à reserva, sim. E portanto deixa de ser militar, como sabemos. Mas a questão básica é um bocado se perguntarmos o que é que, neste caso, o putativo candidato Almirante Gouveia e Melo pensa sobre um conjunto de temas da sociedade que eu francamente não sei, parece que ninguém sabe. E estamos num prazo relativamente curto para conhecermos melhor aquilo que um putativo candidato de facto pensa. Isso não deixa de me preocupar, quer dizer, porque é um bocado aquilo que há bocadinho muito bem, em minha opinião, o Vítor Melo também referiu, que é esta questão das pessoas que vêm, não é de sabe-se lá de onde, e de repente aparecem. Quer dizer, como me lembro, eu nunca tinha ouvido falar no Almirante, seguramente que ele já teria um percurso de vida, mas acho que foi submarinista, não é? Se calhar por isso mesmo andava lá por baixo do mar, a gente não via, mas ficou conhecido com a história das vacinas, não é? Que saibamos, o que eu saiba, foi com as vacinas do Covid. Não sabemos mais nada, não é? Depois há o episódio lá do navio Mondego, não é? Que ele previsto ter uma atitude muito musculada relativamente aos marinheiros. Parece que eles tinham alguma razão relativamente àquilo que reivindicavam, não sei se a forma foi a mais apropriada, mas a partir daqui, francamente, como candidato, não sei mais nada. O resto, nada que a gente já não estivesse já estamos habituados, não é? Já sabemos, há uns candidatos que se prefiguram. E vão-se perfilando, até palpando o terreno e tomando o pulso. Sim, um bocado isso, quer dizer... Sabendo se tem pernas para andar ou não, usando aqui termos populares. Nós já populares. tivemos, de facto, vários Presidentes da República, enfim, com perfis muito diferentes. Já temos o António José Seguro também, a perguntar ao Vítor se ele queria comentar, se não. Mas é isso, temos tido perfis muito diferentes de Presidentes da República. Marcos Mendes. Preferia, francamente, algo daquilo que penso e que sinto sobre estas matérias, não ter exatamente um perfil de tipo austero naquela perspectiva, tipo que vai pôr o país... A casa na ordem. Exatamente, a casa na ordem do país. Não gosto muito desse tipo de perfil.
mas francamente, acho que quanto ao resto, de facto, se falarmos em Marcos Mendes, não podemos dizer que não o conhecemos, não é? Exato, aparece sempre, sabemos o que ele pensa, não é? Exatamente, a televisão um bocado tentando seguir na piogada A linha do que fez o Marcelo, não é? Bem na mesma linha, se calhar pode ser um bom pronúncio, não é? Ser comentador na televisão. Pois, se calhar eu pensarei isso, mas normalmente a história não se repete, mas isso logo se verá. Mas conhece. O próprio António José Seguro também tem momentos. E deu agora uma entrevista. Enfim, ele tem sido comentador, pelo menos se não é residente, vai aparecendo. Direi que também se conhece. Vamos ver o que é que vem daí. Há só um pormenor que já agora que também me parece interessante. Aquele episódio de ele beber o copo com o Nuno Melo. Essa parte, de facto, acho um bocadinho hilariante. Também a referir, parece que se encontraram aí num estabelecimento noturno e que... Pois, essa é que é a parte um bocadinho hilariante. Melo foi o que chamaram ao encontro. Não, porque eu entendo que o CDS precisa de fazer provas de vida, não é? E ter um candidato apoiado por eles é uma forma de dizer também que um candidato presencial, eventualmente elegível, dá jeito. E, portanto, naturalmente que a notícia só transpirou porque ou os dois, ou pelo menos um deles, quis que transpirasse, não é? Que se soubesse. Mas realmente acho curioso. De facto, o ministro da tutela, se quisermos, não é? O ministro da Defesa, e beber um copo com um almirante putativo candidato. É engraçado. Fica bem na novela, é um episódio, é um episódio com potencial, não é, Vitor? Já agora, o almirante Gouveia Melo, de facto, pode ficar uns meses, é o que as notícias dizem, e que está, portanto, acertando isto, a possibilidade de continuar há alguns meses, mas já fez proposta ao Governo de aquisição de 2 submarinos. Portanto, é apenas uma curiosidade. Desculpe lá, também o ministro, foi com o ministro do CDS, deve ter sido. Deve ter sido. Pois, são mais línguas. São mais línguas aqui. Em relação às presidenciais, aquilo que mais me espanta não é o surgimento de nomes que eventualmente estarão interessados, porque desde que respeitados os requisitos da idade e os requisitos legais, qualquer um de nós pode ser candidato. O que mais me espanta é antes de haver o anúncio formal de qualquer candidato, é perguntar-se, jornalistas perguntarem sucessivamente e constantemente aos partidos quem é que apoiam. Porque, ao contrário das eleições legislativas, estas não são umas eleições partidárias, de partidários no sentido, não são os partidos que vão aos votos, são as pessoas. Os partidos podem apoiar um determinado candidato, e isto é comum acontecer. Aliás, nas últimas presidenciais, salvo erro, o Partido Socialista não apoiou nenhum candidato, salvo erro, posso estar errado, e na área do Partido Socialista haviam 3 candidatos. Portanto, não faz muito sentido esta pressão sobre os partidos a perguntar, a questionar quem é que apoia. Mas alguns lembram isso até. Alguns intervenientes até lembram isso, que é uma eleição de iniciativa pessoal. O partido pode não querer, por exemplo, o PSD pode não querer o Marcos Mendes. Mas o Marcos Mendes não está impedido de se apresentar como candidato e até ir buscar votos ao PSD, independentemente de partido o apoiar ou não. Portanto, isto é a primeira coisa que há logo que distinguir, que é este senhor, o Sr. Almirante, tem todo o direito de se apresentar, o António José Seguro tem todo o direito de se apresentar, mas devem fazer uma coisa quando se apresentarem, e acho que o farão, não faria sentido não o fazer, que é apresentar as suas ideias, o que é que pensam sobre a governação, a sua forma de intervir no governo, porque o Presidente da República não é o poder executivo. É um poder quase que fiscalizador, orientador, tem mais até sobre si
a questão das próprias Forças Armadas, as relações internacionais. Portanto, não é um poder executivo, portanto, não é o Presidente da República que nos vai proporcionar um melhor serviço de saúde, melhores reformas, melhor qualidade de vida, aumentar o salário mínimo. Não é ele que vai ter essa iniciativa, mas queremos saber o que é que ele pensa sobre isso e em que medidas é que pode intervir junto do governo, de qualquer que seja o governo, de qualquer que seja o partido, ou a sua sustentação partidária, e isto nós ainda não sabemos. Sabemos pelos comentários, Marcos Mendes, por aquilo que vai falar. Até Pedro Santana Lopes já se foi falado. Exatamente. Agora, hoje ou ontem, muito recentemente, o Rui Moreira até sugeriu o atual Presidente da Assembleia da República, que seria um excelente candidato, também o lançou. Agora, o que eu acho é que vai ser mais agitado as próximas presidenciais. O que eu acho é que este lançamento de candidatos por pessoas comentadoras e que são frequentemente aparecem a dar opiniões nos órgãos de comunicação social não são gratuitas. Não são. Está tudo ali em estratégia. Não são por mero acaso. Não são avulsas, não é? E agora lembrei-me deste nome e deixa-me para cá dizer este nome. Não são gratuitas. E por último, em relação ao António José Seguro, eu gostei da entrevista. Foi uma entrevista sóbria, uma entrevista que, se não há hipocrisia, mostrou ser uma pessoa de caráter. Eu conheci-o muito mal, nunca foi muito partidário da sua forma de estar, de se apresentar, das suas ideias, nunca foi um grande seguidor, mas eu gosto muito das pessoas de caráter. E se ele não foi hipócrita e se é verdadeiro aquilo que ele transmitiu na entrevista, que era um assunto que não podia deixar de ser tocado, aquilo que aconteceu em 2014, salvo erro, ele diz o que aconteceu em 2014, foi quase textualmente, poderá não ter sido assim, mas quase o que aconteceu em 2014, morreu em 2014. Não há aqui qualquer ressentimento, não há aqui rigorosamente nada. Ele tem um interesse, convém também enterrá-lo, não é? Por isso é que eu estou a dizer, se não houve hipocrisia, se não houve jogo em relação à preparação da resposta para ficar bem na fotografia, então é um indivíduo de caráter, é um indivíduo de bons princípios. Se houve, aí já fico na dúvida. Mas foi uma entrevista muito inteligente, que mostrou uma pessoa sóbria, uma pessoa com um pensamento coerente. Agora, muito sinceramente, para eu poder votar PS, não poderia ser esse o candidato. E foi articulado também, terá sido, Vítor, articulado com o secretário-geral? Ou isto surge assim? Nada é gratuito. Estava a pensar no Mário Centeno, em que patamar é que fica o Mário Centeno neste... Acabou de dizer votar PS, não é votar PS, votar nele. Sim, mas... Exatamente. Sim. Exatamente. Foi uma mas boa na área política, porque é isto, nós somos... Mas quando falamos na área política... É um candidato que é apoiado pelo PS, estamos a votar PS. Não estamos a votar PS, estamos a votar no candidato. Mas isto foi o que o Vítor também quis dizer. Sim, mas é absolutamente incoerente com aquilo que eu tinha dito antes, e a correção foi tem a ver com o discurso. Eu diria que, como referi bem, quer dizer, o António José Seguro não tem alternativa, quer dizer, só pode mesmo enterrar o assunto, porque, quer dizer, de facto, aquilo que lhe foi feito na altura foi o que fez jogada, que o António Costa tinha por bem fazer, que lhe correu bem, mas, na verdade, não foi particularmente brilhante, diria, do ponto de vista de lealdade institucional. E, portanto, acho que é daquelas coisas que é mesmo melhor não tocar no passado, porque senão só tinha mesmo que dizer aquilo que às vezes a gente estará minimamente de acordo. É melhor esquecer. Agora, Mário Centeno, não sei, quer dizer, não me parece, não sei de onde é que veio esse nome, mas tenho muitas reservas. Acho que estou a ver outras pessoas mais institucionais que queiram ser candidatas, e não tanto por essa via, mas pronto, enfim.
A ver, vamos. vão surgir, até como o Carlos Jorge diz, é preciso, o tempo passa, não é? Mas estão a Da mesma perfilar-se forma- vários candidatos. Como falámos também, não falámos, hoje também queria falar das autárquicas, mas vamos ter tempo ainda. Eu gostava de nas ver futuras mulheres coisas. candidatas e candidatas fortes, não é? Penso que- Acho que ali na penso que Beleza pois. foi uma hipótese que foi colocada na área Sim, de sim. pesca. Aventou-se, Mas já mas- há uns Ela tempos. se E marcou. Mas depois- terá, e pois, depois ela silenciou-se. própria, Não, já disse sim, liminarmente. se ela não é o interesse dela. Não sei. não é o interesse dela e não sendo nada a fazer. Mas não é? acho que era a altura de termos Sim, sim, sem dúvida. uma Presidente da República. Até não é? como Primeiro-Ministra também, uma Sim, mas Primeira-Ministra. isso já tivemos, embora pouco tempo. Mas tivemos, precisávamos não é? agora de... É, agora E- uma e, agora, Presidente da República também. e agora, a acabar o programa, que é para não dar muito tempo mais para discussão, para debatermos. que é uma mulher e negro ou de origem negra. Já agora, porque não? Porque Também, porque não? não? Nós somos, todos nós temos no... Não, e porque, Não e seria porque por aí. é que isto era polémico? Porque se calhar iríamos avaliar até que ponto o nosso país ainda é um país com tá bem. resquícios. Sim, e ver qual era Sim, por a aí, reação sim, que por aí. chega já agora, não é? Sim, E daquela exatamente, gente a exatamente. Já tivemos um Eusébio, não é? Portanto, não Mas foi, aí- a nível- aí no não foi na futebol- política, mas no futebol não há aparece. racismo, no futebol não há Sim, É mais nas racismo. outras áreas. Infelizmente até há. Infelizmente até há. Também vão surgindo também vão casos surgindo, é verdade. Mas Infelizmente, normalmente eram estádios depois é sempre contra os jogadores da equipa contrária, não é da sim, própria... não é assim, porque os da de um equipa lado ou do podem outro ser têm da sempre- cor, da religião, do que quer que seja, e são Que não sempre afeta, bons. que não afeta. São Nós sempre tivemos melhores. um Ministro da Justiça, não é? Van Sim, Duren, É negro, verdade, não é? é verdade. Foi interessante. E acho que competente. Muito bem, vamos já às despedidas, 10 segundos a cada um, não temos mais tempo. Carlos Jorge, para É mesmo, olha, terminarmos. desejar, se não falarmos entretanto de novo aqui no Sobretudo Sobre Nada, que é provável que não, um bom Natal para toda a gente, não é? Dentro das possibilidades de cada um. Não me refiro à parte do consumismo, refiro-me à família, à possibilidade Aos de estar- afetos, ao conchego, ao Exatamente, conforto, de estar ao convívio, não de é? aproveitar para isso, para fazer uma Para festa estar em de família. como é necessário e só nos faz bem. Muito obrigado, Carlos Jorge. Vítor? Também os mesmos votos, porque de certeza não vamos falar já antes, e como tal, os votos de um bom Natal, um bom ano, e que o novo ano seja um ano de paz. Muito obrigado, Vítor, mas estaremos nós juntos, provavelmente à mesa, oxalá que sim, para convidarmos também, porque bem merecemos estar à mesa sem estarmos a trabalhar. Quanto ao auditório, muito obrigado pela preferência e mais uma vez por nos acompanhar na emissão de hoje. Na próxima semana cá estaremos de regresso com outra dupla de convidados residentes. Votos de uma boa semana, para quem está doente que seja uma recuperação rápida, para os outros que sejam de momentos também a desfrutar de convívio e de alegria. E sempre à escuta, sempre sintonizados na AVFM. Portanto, votos, mais uma vez, de uma boa semana e até à próxima segunda-feira. Dois convidados, duas maneiras de ser, duas formas de estar, dois pontos de vista. Aqui cruzamos as opiniões, partilhamos o tempo, alinhamos as ideias, todas as semanas, para recolher o mundo, espalhar os acontecimentos e falar. E, essencialmente falar das pequenas coisas da vida, também das maiores, e conversar. Sobre tudo e sobre nada.